guys! How are you today? Como estão? Hoje eu vim aqui dar dicas pra vocês de viagem. Dicas no sentido assim, ó. Tô indo viajar agora nas férias, eu vou viajar pro exterior. O que eu tenho que ter em mente, o que eu não posso esquecer quando eu vou viajar pro exterior? Quando eu levei grupos pro exterior também, pra Londres e tal, são dicas que eu passei pra eles também e vou passar pra vocês agora. Então a primeira coisa que vocês têm que se certificar é sobre o visto. O país que eu tô indo precisa de visto ou não? Por exemplo, Estados Unidos precisa? Então você já tem que ver com antecedência, né, comprar passagem e tal, agendar visto, procurar uma agência que talvez ajude vocês com documentação e tal, para que vocês encaminhem o visto para não chegar lá na hora e, putz, tenho que voltar pro Brasil porque não tem. Europa já não precisa, né? Tem alguns países que precisam e tal, mas sempre se certifiquem se o país que vocês vão precisa de visto ou não, para não ser pego com, né, com surpresinhas desagradáveis na hora, né? Outra coisa, passaporte. Certifiquem-se que o passaporte de vocês está válido, tá? Porque o que já aconteceu com uma pessoa que eu conheço? Essa pessoa estava com um visto válido para os Estados Unidos de 10 anos. Aí ela foi, porém o passaporte estava vencido. Aí adivinhem, chegou lá nos Estados Unidos, tinha o visto, mas o passaporte não estava válido, teve que retornar para o Brasil. Então se certifiquem da validade do passaporte de vocês, da identidade, que isso às vezes é importante também, né? Por exemplo, a Argentina e tal, alguns países daqui exigem que vocês tenham a identidade válida, acho que por menos de 10 anos, algo assim. Se certifiquem desses tipos de detalhes, de documentos. Falando de documentos também, é importante que nunca deixem o passaporte na mala, não despachem, tá? Documentos sempre levem com vocês, né? Na bolsa, na bagagem de mão. E é importante que vocês façam cópias desses documentos. Tenham fotos no celular ou cópias impressas. Coloquem cópias desses documentos, porque caso vocês perderem, vocês têm como comprovar, né, que havia um passaporte, que havia um visto, havia alguma coisa. Levem uma pastinha, organizem esses documentos de vocês em uma pasta. Quando vocês forem, por exemplo, tanto para a Europa como qualquer lugar, imprimam, sempre tenham em mãos onde vocês vão ficar, quanto tempo vocês vão ficar, que são perguntas que a imigração provavelmente vai pedir para vocês. Quanto tempo você vai ficar aqui no país? Por que você está vindo para cá? Né? Que isso em inglês a gente discute lá no meu curso do SOS Trips, que eu ensino vocês a como falar isso em inglês e como responder as perguntas da imigração. Mas por hora é isso que você tem que saber. Ter os documentos na mão, porque se caso você não souber responder em inglês, você ouviu a palavra, ele tá me pedindo documento e tal, tá, eu mostro o papel, né? Eu tenho esse papel, a pessoa já consegue ver residência ou curso, né? Ou simplesmente que vocês estão de férias e estão passeando. Outra coisa importante é vocês verificarem se o país que vocês estão viajando precisa de vacinas, né? Tem certos países que requerem, por exemplo, vacina de febre amarela, né? Então, por exemplo, quando eu fui para Nova Zelândia eu fiz tétano, às vezes é importante a gente ter atualizada a vacina, assim como outras doenças. Então, sempre que vocês forem, se certifiquem dos tipos de vacina que vocês precisam, se precisar, né? Outra coisa, então, que vocês têm que cuidar é esse tempo de permanência no país. Por exemplo, eu vou lá para Inglaterra, né? Ou os Estados Unidos. Estados Unidos eu sempre acho que é o mais chatinho, assim, na minha opinião. Ah, eu quero ir, mas eu quero trabalhar. Não, os Estados Unidos não pode. Vocês não podem trabalhar lá, a não ser que vocês já saiam aqui do Brasil com algum emprego lá, né? Ou que vocês, claro, trabalhem ilegalmente, o que eu não recomendo. Mas enfim, né? Quem tem o sonho de trabalhar sempre tem oportunidades, por exemplo, na Disney, né? Mas pra vocês verem a importância do inglês, por exemplo, quando você vai fazer um recrutamento pra Disney, vocês vão ver que eles vão avaliar o inglês de vocês. Então vocês podem chegar lá e trabalhei na Disney. Tá, mas o que tu fez lá? Ah, eu trabalhei limpando o chão. Ou eu trabalhei no caixa, fui gerente de uma loja, eu recepcionei as pessoas. Então tudo isso é o inglês de vocês que vai determinar em qual lugar vocês vão ficar, qual é a posição de trabalho que vocês vão conseguir. Isso não só Disney, tá, gente? Tô falando em qualquer lugar em que vocês estiverem e desejarem trabalhar. Então, o que você tem que cuidar com esse tempo de permanência? Porque, por exemplo, eu vou ficar nos Estados Unidos por 6 meses. Tá, mas não pode trabalhar. Então quer dizer que se eu vou ficar lá, a intenção de vocês é trabalhar, né? Pensa nisso, tô querendo trabalhar lá
E legal, vou conseguir alguma coisa lá, que não pode, mas enfim. Quando você chegar na imigração, vocês vão ter que comprovar renda. Então vocês vão ter que comprovar que vocês têm dinheiro para se manter lá por esses 6 meses, senão não entra. Entende? Então é muito importante vocês terem tudo isso em mente. Levem comprovante de cartão, que vocês têm vínculo com o Brasil. Bem importante também, não, ó, eu estudo na faculdade tal, eu trabalho em tal empresa. É importante para eles verem que vocês têm a intenção de voltar para cá. Ok? Continuando agora, coisas específicas de viagem, tá? Quando vocês forem arrumar a mala, vocês têm que se certificar na companhia aérea de vocês qual é o peso permitido na mala. Hoje, internacionalmente, acho que é uma mala de 23 quilos que pode despachar. Comprem uma balancinha, eu sempre tenho a minha junto, né, pra pesar, pra vocês não serem pegos com imprevistos também na hora do check-in e ter que pagar excesso de bagagem. Ou às vezes, né, não quero pagar, tem que deixar alguma coisa pra trás. Minha dica, por exemplo, calça jeans, enrolem, coloquem rolinho, assim, na mala, todas as roupas, porque isso ganha espaço. Vocês conseguem colocar mais coisas se vocês dobrarem as roupas assim, em rolinho, tá? Outra coisa, na mala, é importante que vocês tenham alguma identificação, tem que ter, tá? Então, por exemplo, isso aqui, vamos lá de Londres, lindo, adoro, né? Mas enfim, atrás, aqui eu tenho um cartãozinho de seguro, que depois eu vou falar pra vocês, mas é importante que vocês tenham nome, endereço, telefone, para caso a mala de vocês for extraviada ou algo do gênero. Seguro saúde, tem que ter. Pelo amor de Deus, não viajem sem seguro saúde, tá? Europa nem deixa entrar, né? Vocês têm que fazer esse seguro, porque se acontecer alguma coisa com vocês, que seja uma dor de dente, dor de cabeça, que vocês precisarem ir pro médico, é muito caro. Então, por favor, sempre que vocês forem viajar, falem com a agência, com o banco de vocês, enfim, providenciem o seguro saúde. Identificação de mala, tá? Coloquem fitinhas, às vezes a mala todo mundo é preta, né? Coloca a fitinha, faz coisa colorida pra identificar na hora de pegar na esteira, né? Bem importante. Passaporte já falei, tá aqui o meu, ó, Brasil novo, fiz agorinha, então se certifiquem dessa validade. Cadeado, tá? Eu comprei um bem simples, uma vez eu comprava cadeados bem elaborados, com senha, com não sei o que. Aí na última vez que eu fui viajar, eles arrebentaram o meu cadeado, porque eles quiseram abrir a mala pra ver se eu tinha alguma coisa. Pode acontecer isso, tá? Já aconteceu de nos Estados Unidos eu ir viajar e quando eu voltei, eu abri, tava arrebentado, o cadeado arrebentado, e havia uma cartinha do governo americano dizendo que eles tinham aberto a minha mala para averiguar, enfim, né? Ver o que tinha lá, analisar o que tinha dentro da mala. Roupa e bichinho da Disney, né? Mas tudo certo. Então, cadeadinho básico, né? Pra trancar, tá valendo. E às vezes nos aeroportos, a gente coloca aquela proteção ao redor. É importante pra preservar a mala, mas se eles quiserem abrir a mala de vocês, eles vão rasgar e vão abrir. Outra coisa importante, tomadas, tá? Essa aqui, por exemplo, é a tomada da Inglaterra, lá, que eu utilizo em Londres. Tem essa específica de lá, porque eu comprei a primeira vez que eu fui, mas eu já comprei agora um adaptador universal. Eu não tô com ele aqui, senão eu ia mostrar ele pra vocês. Mas aí eu vou virando ele, conforme o país que eu vou, eu só coloco. Então ele é maiorzinho, tá? Mas isso é importante que vocês verifiquem também, né? Pra não chegar lá, ficar sem bateria no celular, não conseguir se comunicar, né? Então é importante que vocês vejam qual é a tomadinha. Aqui, ó, novamente pra vocês verem. Essa aqui é a da Inglaterra. Falando disso, de celular, quando vocês chegarem lá, aqui a gente chama de chip de celular, né? O chip, o tal do chip. Se vocês forem numa loja e perguntarem por um chip ou um chip, eles não vão entender, porque chip, enfim, chips é batatinha, né? Então eles vão dar uma batata pra vocês na loja, não vai dar certo. Vocês vão comprar, vocês vão procurar por um SIM card, um cartão SIM, tipo isso, tá? Esse cartão é o que vai dar pra vocês dados pra vocês utilizarem na internet, né? E vocês vão ter um número de lá. O WhatsApp, gente, funciona normalmente. Quando vocês trocarem o cartão, ele vai pedir só pra trocar o número e o WhatsApp do Brasil funciona. Mas uma outra dica que eu sempre dou é, levem na agenda de vocês um papelzinho com números do pessoal aqui do Brasil, que caso vocês percam, sei lá, preciso falar com alguém, tudo bem que hoje a gente tem Instagram, tem outros meios, mas eu sempre levo uma lista com os telefones, porque
Hoje em dia a gente não sabe mais o número de ninguém de cor, né? Uma vez a gente sabia. Mas, então, eu sempre levo essa lista com o nome dos meus amigos, enfim, porque se eu precisar fazer uma ligação, acontecer alguma coisa, eu tenho pra quem ligar também. Outra coisa, quando vocês forem levar garrafinha de água, tá? Essas garrafinhas assim, vocês podem levar, quero levar junto, porém com água não passa pela polícia. Então, se vocês forem com uma garrafa assim com água, ou vocês vão ter que tomar água ou jogar fora, eu já tive que jogar fora a garrafa, tá? Não dessas, mas enfim. Então, levem uma garrafinha na bolsa vazia, senão vocês não passam pela polícia lá, pela... como é que chama? Pelo scanner, enfim, né? Das coisas. Se vocês forem viajar com notebook, eletrônicos, tudo isso vocês têm que tirar na bandejinha quando vocês passam por lá. Então, cuidem com isso, levem. E em alguns lugares é importante que o notebook de vocês, o celular, estejam com bateria, porque às vezes eles pedem pra abrir e verificar o que tem dentro, quais são os documentos que tem lá. Certo? Outra coisa muito importante, última dica, tá? Às vezes acontece de a mala de vocês ser extraviada. Espero que isso não aconteça com vocês. Já aconteceu comigo. É horrível, tá? E a partir disso, o que eu sugiro pra vocês? Levem uma mochila de mão e pensem. Eu vou sobreviver com o que tem nessa mochila? Pensem nisso, tá? Porque às vezes vocês vão chegar no país e a mala de vocês ficou, vai chegar dias depois, foi pro país errado e vai demorar alguns dias pra chegar. Então vocês têm que tentar sobreviver com o que tem na mochila. Então coloquem roupas íntimas, até 100 ml, tipo de shampoo e creme, vocês conseguem levar no avião. Então tentem levar o que vocês precisariam para sobreviver alguns dias nessa mochila. Lembrando novamente, documentos todos na mão. Certo? Acho que falei tudo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida específica, por favor, deixe nos comentários ou me envia. Vá lá no meu site www.inglescomnanda.com.br. Pode entrar lá no Fale Comigo, Fale Conosco, entre em contato. Fala comigo o que você quiser saber, tá? E estou à disposição de vocês. Tenham uma ótima viagem, ótimas férias. Aproveitem a cultura. E quanto mais inglês vocês falarem, lembrem, sempre é melhor. Certo? Kisses, see you, and enjoy your holidays!